A nossa vida é uma vida, de crescimento diário. Nós precisamos e devemos crescer todos os dias. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nós precisamos e devemos crescer todos os dias. Porque, como eu sempre falo, a gente está numa caminhada, a gente está na jornada da vida e a gente precisa evoluir, crescer todos os dias. Como eu sempre já falei aqui, a gente hoje precisa ser melhor do que ontem. A gente amanhã precisa ser melhor do que hoje. Precisamos todos os dias estar crescendo em Deus, crescendo em Cristo, crescendo como filhos de Deus, como filhas de Deus. Precisamos sempre desejar avançar. Porque se não tivermos esse desejo no coração de crescer, a gente só vai ficar estagnado e a vida vai passar. Mas eu e você somos chamados por Deus para avançarmos, para crescermos e amadurecermos todos os dias. Todos os dias. Vida com Deus é uma vida de crescimento. Vida com Deus é uma vida de amadurecimento. Vida com Deus é uma vida que todos os dias eu me torno uma pessoa melhor em Cristo. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Todos os dias eu preciso me tornar um homem e uma mulher melhor em Cristo. Agora, a gente precisa decidir crescer. Entenda que crescimento é uma decisão. Como tudo na vida. Na verdade, nós somos frutos daquilo que decidimos. Nós colhemos aquilo que escolhemos, que decidimos. A nossa vida ela é resultado de escolhas e decisões que tomamos na vida. Entenda que hoje você está colhendo aquilo que um dia você plantou. Hoje você está vivendo aquilo que um dia você escolheu viver. As nossas escolhas, sem problema, Norimar, vai tranquila, que Deus te abençoe. As nossas escolhas, elas geram resultados. As nossas escolhas, elas vão ter consequências. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que escolhemos, naquilo que decidimos. Todas as nossas escolhas e decisões, elas devem ser baseadas em Cristo. Porque é por Ele que existimos, é por Ele que nos movemos. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem na pregação que eu ministrei na igreja ontem à noite. A nossa vida, ela é responsabilidade nossa, no sentido de escolhas que fazemos para nós. Então, crescer é uma escolha, crescer é uma decisão. Você está disposto a crescer em Cristo? Você está disposto a viver uma vida melhor a cada dia em Deus? Porque é Deus que nos faz crescer, é Deus que nos faz melhorar, é Deus que nos torna pessoas melhores. E precisamos a cada dia ter esse desejo de crescer em Deus. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Bom dia, pastor Jefferson, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Então entenda isso, crescer é uma decisão. Eu decido crescer todos os dias. Eu decido ser uma pessoa melhor em Cristo todos os dias. Eu decido amadurecer nessa minha caminhada cristã, nessa minha caminhada em Cristo todos os dias. Então entenda isso. Crescer é uma decisão. Crescer é uma decisão.
E Paulo entendeu isso profundamente. E quando ele escreveu sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele fala sobre o avançar, sobre o prosseguir, sobre crescer a cada dia. Preste atenção nesses versículos. Ele diz o seguinte: meus conselhos a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Então o que ele está dizendo? Vocês agora que têm Cristo, receberam Cristo, estão enraizados neles. Agora vocês vivem nele pela fé. Agora prossigam, ou seja, cresçam, amadureçam, avancem. Vocês agora conhecem o caminho da fé, Paulo está dizendo. Agora façam o que aprenderam. Coloquem em prática o que aprenderam. Que a consequência da prática é o crescimento, a consequência da prática é o avanço. E ele falou: deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo, que a vida de vocês transbordem em ações de graça. Eu falei na nova linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje, por isso ela é um pouco diferente. Mas Paulo está dando um conselho: vocês já têm o que vocês precisam para crescer, para avançar, para amadurecer. Vocês receberam Cristo, vocês já conhecem o caminho da fé. Então coloquem em prática o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, e com isso vocês vão prosseguir, vocês vão continuar crescendo a cada dia. A cada dia. É isso que Paulo está deixando muito claro. Decidam crescer com as informações, com aquilo que vocês já obtiveram do Senhor. Queridos, estamos caminhando para 2 anos de live, todos os dias, de domingo a domingo. Ano que vem, em fevereiro, vai fazer 2 anos. Fevereiro não, janeiro, vai fazer 2 anos que estamos tendo a nossa live aqui diária, de domingo a domingo. Quantas informações já recebemos, quanto conteúdo já absorvemos. Eles precisam ser colocados em prática para que a gente possa crescer a cada dia em Deus. É isso que Paulo deixou claro para os Colossenses, para a igreja de Colosso. Já sabemos o caminho da fé. Agora precisamos permanecer. Ele falou: prossigam com o que receberam. E vocês receberam a Cristo, prossigam nele. Sabe, queridos, quando a gente escolhe um crescimento espiritual constante, nós somos enviados a ambientes divinos. Quando decidimos viver um crescimento espiritual constante, diário, nós somos conduzidos a um ambiente divino, onde encontraremos e receberemos cura para todas as áreas da nossa vida. Grave isso. Bom dia, dona Arminda, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Nath, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Nunca esqueça disso. Crescer é uma decisão. E quando a gente decide viver uma vida de crescimento espiritual constante, nós somos conduzidos a ambientes divinos, onde encontraremos e receberemos cura para todas as áreas da nossa vida. Grave isso. Então, o que fazer? O que fazer para tomar essa decisão de crescer todos os dias? E esse é o nosso devocional de hoje. Decida crescer. Eu separei aqui algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a crescer a cada dia, porque nascemos para isso. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que ser um homem melhor do que hoje. Em Cristo, crescendo, amadurecendo, avançando. Nascemos para isso. Entenda que eu e você nascemos para dar certo. Deus não nos colocou nesse mundo à toa. Não estamos aqui vivendo de qualquer jeito, não. Fomos separados, fomos criados e gerados para viver uma vida plena em Deus, crescendo a cada dia. Crescendo a cada dia.
É isso que Paulo disse, muito claro. O meu conselho a vocês é simples, ele falou. Prossigam com o que já receberam, e vocês receberam a Cristo, o Senhor. Agora vivam nele, vocês estão profundamente enraizados nele, bem fundamentados nele. Vocês já conhecem o caminho da fé, agora avançam, cresçam, evoluam espiritualmente. Isso tem que ser uma decisão diária. Uma decisão diária. E a primeira coisa que você e eu precisamos fazer para crescer em Deus, crescer todos os dias, porque Cristo já habita em nós, Cristo já vive em nós, o Espírito Santo mora em nós, já temos todas as condições e recursos para crescermos todos os dias, sermos pessoas melhores todos os dias. Então a primeira coisa que eu e você precisamos para crescer é estabelecer um tempo de qualidade com Deus. Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Eu sei que a vida para alguns é corrida, eu sei que a vida ela ocupa, muito tempo com demandas e questões da vida, mas queridos, entenda que somos seres espirituais. Primeiro somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Vai chegar um momento que o corpo vai ficar e a alma e o espírito voltam para Deus. A palavra de Deus nos diz isso. A nossa maior preocupação em crescer é crescer no espírito, crescer numa vida com Deus. O resto é consequência desse crescimento. Quer ser um bom profissional? Separe um tempo de qualidade com Deus. Quer ser um bom pai de família? Separe um tempo de qualidade com Deus. Quer ser boa mãe, boa esposa, boa namorada, boa pessoa, boa mulher? Separe um tempo de qualidade com Deus. Priorize as coisas de Deus, que o resto da sua vida fluirá. Cresça em Deus todos os dias e o restante automaticamente irá acontecer na sua vida. Então, primeira coisa que você precisa priorizar: separe um tempo de qualidade com Deus. A ideia de fazer esse devocional, como eu falei, a gente já vai para 2 anos, é exatamente a gente ter de manhã, antes de começar os afazeres da vida, ter um tempo de qualidade com Deus. Quando Deus colocou esse projeto no meu coração, Ele colocou o horário das 6 horas da manhã. Então todos os dias às 6 horas da manhã, amanhã, sábado, eu volto para as 6 horas da manhã. Todos os dias às 6 horas da manhã eu estou aqui online junto com vocês, passando esse tempo de qualidade com Deus, porque é necessário para a gente viver o restante do dia. Porque a gente sai abastecido, recarregado, um pouco mais perto de Deus. É só essa semana, que foi a primeira semana do mês, que estava às 8 horas e alguns dias horário diferente, porque a partir das 8 horas o meu dia já começou cheio de atividades. Então às vezes eu não conseguia entrar às 8 horas, como hoje, eu entrei às 9. Mas amanhã voltaremos às 6 horas da manhã. Exatamente para a gente ter um tempo de qualidade com Deus. Querido, leia a palavra de Deus. Separe um tempo no seu dia para você orar, para você estar mais próximo de Deus. Ontem eu falei, na pregação de ontem, eu falei que a oração, ela gera dependência. A gente precisa ser homens e mulheres de oração. A oração é um estilo de vida, é esse tempo de qualidade diária que temos com Deus, porque dependemos dele para tudo, inclusive para crescer. Quando a gente decide crescer, porque crescer é uma decisão, a gente precisa de Deus, porque é nele que crescemos, é nele que vivemos, é nele que nos movemos, é por ele que existimos. Decida crescer. Então estabeleça um tempo de qualidade com Deus. João, o discípulo amado, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, olha o que ele nos aconselha. Ele diz assim: agora, filhos,
permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo, estaremos prontos quando Ele se manifestar. O que significa isso? A nossa vida deve ser uma vida em Cristo. Sabe, o ser humano por natureza, ele fatia a sua vida. Trabalho é trabalho, família é família, igreja é igreja, eu sou eu. É da natureza humana fatiar a vida e setorizar a vida. Mas entenda que para Deus, a minha vida e a sua vida é uma coisa só. O seu trabalho, a sua profissão, a sua família, os seus relacionamentos, os seus negócios, o seu financeiro, o seu emocional, o seu pensamento, para Deus é uma coisa só. Isso tudo para Deus é você. Isso tudo para Deus sou eu. Então Deus se preocupa com todas as áreas e setores da nossa vida. Por isso que João deixa claro, permaneçam em Cristo e vivam plenamente nele. Viver plenamente abrange todas as esferas da nossa vida. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda isso. A gente tem o costume de fatiar a nossa vida. Não. Quando Deus fala viver plenamente, tem a ver com plenitude, com inteireza. Deus, Ele quer participar de todas as áreas da nossa vida. Todas. Então João deixa muito claro, permaneçam em Cristo e vivam plenamente nele. Então o seu trabalho é com Cristo. A sua vida familiar é com Cristo. Os seus negócios é com Cristo, as suas finanças é com Cristo, os seus relacionamentos é com Cristo, os seus pensamentos e emoções são com Cristo. Viva em Cristo plenamente. Isso só é possível quando de forma diária, constante, estabelecemos um tempo de qualidade com Deus. E viver em Cristo nos protege. Viver em Cristo, nós somos guardados. Porque, queridos, nós somos pecadores. O próprio Paulo disse, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Nascemos em pecado. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Por um homem, o pecado entrou na humanidade. Mas graças a Deus também por um homem, Jesus Cristo, fomos perdoados e lavados dos nossos pecados. Mas estar em Cristo significa que somos protegidos e guardados. Olha o que João, na sua primeira carta, mesma carta, agora no capítulo 3, versículo 6, olha o que ele nos diz. Ninguém que vive profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca permaneceu em Cristo, mas virou as costas para Ele. Quando permanecemos em Cristo, o pecado se torna um acidente na nossa vida e não uma rotina. Porque em Cristo somos protegidos, em Cristo somos guardados. Em Cristo somos novas criaturas. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então entenda, em Cristo, quem está nele profundamente, não vai fazer do pecado uma prática. Porque quem pratica o pecado nunca esteve em Cristo, mas virou as costas para Ele. É isso que João está dizendo. Então, queridos, ore. Separe um tempo. Mantenha sua mente em Cristo. Isso vai te fazer crescer todos os dias. Fazer você amadurecer todos os dias. Sabe, foi feito um estudo, depois eu vou ver direitinho onde foi, mas eu vi isso ontem, na verdade. Foi feito um estudo, uma ciência pesquisou sobre isso. Se você ler a Bíblia uma vez por dia,
ela não vai surtir efeito nenhum. Se você ler 2 vezes por dia, ela também não vai surtir efeito nenhum. Se você ler ela 5, 6, 7 vezes por dia, também não vai surtir efeito nenhum. Mas se você pegar a palavra de Deus de forma constante, passar um tempo com ela, se alimentando, desfrutando dela, de manhã um pouco, à tarde um pouco, à noite um pouco, nos momentos vagos, tranquilos da sua vida, que você está em casa e pega para ler, se você fizer da leitura bíblica uma rotina de vida constante, a ciência descobriu que ela transforma a sua vida. Só que a ciência descobriu isso agora, a gente já sabe disso há muito tempo. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida em nós, porque a palavra de Deus ela anda, ela percorre as circunstâncias da nossa vida, gerando vida em nós. Então precisamos e necessitamos, como homens e mulheres espirituais, porque somos espírito, que possui uma alma e habita um corpo, isso tem que ficar muito claro. Primeira coisa, somos seres espirituais. Nós necessitamos estabelecer esse tempo de qualidade com Deus. Esse é o primeiro ponto que vai nos fazer crescer todos os dias. Sabe, o crescimento ele só é possível através de uma vida de oração. Os grandes homens de Deus que vimos na Bíblia, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Moisés, como o próprio Jesus Cristo, foram homens de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ficar pasmo de ver quantas vezes Jesus se afastava da multidão para orar. O Evangelho de Lucas é o que relata a maior quantidade, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas fala 20 vezes que Jesus saiu para orar. Agora, Jesus sendo quem era, sendo Deus, sendo Filho de Deus, estabelecia um tempo de qualidade com o Pai, quem dirá nós? Em termos de necessidade, necessitamos ter um tempo de qualidade com Deus. Então, queridos, o crescimento só é possível através de uma vida de oração, buscando continuamente conversas profundas, conversas intensas com Deus, com Cristo. Quando passamos tempo com Deus, estamos mostrando para Deus o quanto Ele é importante para nós, o quanto precisamos dEle, o quanto dependemos dEle. Queridos, existe uma dependência necessária, e a dependência necessária é uma dependência de Deus, plena e constante. Sem Ele nada podemos fazer. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Cristo, precisamos do Senhor. Então estabeleça um tempo de qualidade com Deus todos os dias da sua vida, e isso fará você crescer a cada dia em Cristo. Amém? Segunda coisa que vai nos ajudar a tomar essa decisão de crescer a cada dia: preencha sua mente com verdades bíblicas. Preencha a sua mente com verdades bíblicas. A nossa mente, ela tem que estar encharcada da palavra de Deus. O nosso coração tem que estar encharcado da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Ela é a boca de Deus para esse mundo. Ela nos corrige, ela nos consola, ela nos dá direção, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, diz Salmo. O próprio Jesus Cristo: cuidais de examinar as Escrituras, porque ela que testifica de mim. Cristo, quando venceu a tentação no deserto, Jesus Cristo, quando venceu a tentação no deserto,
que lá ele teve um confronto com Satanás, ele foi tentado logo depois do batismo. Ele venceu esse embate pela palavra. Satanás virou para Jesus Cristo e disse: se tu és o Filho de Deus, pule. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem, que te sustentarão e nenhum mal acontecerá. Satanás disse: se é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque imagina, 40 dias e 40 noites em jejum, ele como homem, Jesus, estava sentindo fome. E Satanás falou: transforma essas pedras em pães. E toda vez que Jesus dava uma resposta para Satanás, ele dizia: está escrito que nem só do pão viverá o homem. Jesus venceu as tentações do deserto pela palavra. Quando você e eu enchemos o nosso coração e a nossa mente da palavra de Deus, venceremos todos os dias, porque é por ela que vencemos. É por ela que vencemos. Então isso vai nos fazer crescer mais e mais, nos tornar pessoas plenas em Cristo, porque estamos cheios de Cristo. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 25 nos diz: mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa será abençoada por Deus. Olha isso. Quem dá a devida atenção à mensagem de Deus, ou seja, a sua palavra, vive e a pratica essa verdadeira liberdade, e nela se firma, não sendo apenas um ouvinte, essa pessoa será abençoada por Deus. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Para ficar mais claro o entendimento. Mas na linguagem comum, Tiago está dizendo: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Queridos, a palavra de Deus é tudo que precisamos. Precisamos meditar nela todos os dias. É porque por ela que venceremos. Toda vez que você passar um desafio na sua vida, toda vez que você passar um problema na sua vida, toda vez que você viver um gigante na sua vida, pense na tentação de Cristo no deserto por Satanás, e que ele venceu pela palavra, dizendo: está escrito, está escrito. Profetize para você mesmo. Eu já falei aqui algumas vezes: você é o seu maior profeta. Profetize, abre a boca e fale sempre: está escrito, eu sou filho de Deus. Está escrito, eu sou filha de Deus. Está escrito: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está escrito: não temas, eu sou o seu Deus, eu te tomo pela mão direita e te levanto. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está escrito: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, porque a paz é eterna com Cristo. Profetize, está escrito. Toda vez que você entrar num deserto na vida, viver um desafio, viver algum problema, lembre-se disso: está escrito. A palavra me garante, a palavra me sustenta, a palavra me levanta, me faz continuar. Está escrito. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, na nova tradução de hoje, olha o que diz também: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra de Jesus Cristo: se vocês permanecerem comigo, vivendo comigo, tendo esse tempo de qualidade comigo, deixando eu fazer parte da sua vida, deixando eu ser seu pai, deixando eu cuidar de você, vivendo na prática aquilo que eu ensino, sem dúvida vocês são meus discípulos. Como é que são reconhecidos os discípulos de Deus, de Cristo hoje? Aqueles que permanecem nele,
aqueles que vivem nele, que praticam a palavra dele. Esses verdadeiramente são seus discípulos. E essas pessoas irão experimentar a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho transforma. O que transforma a nossa vida é a verdade do Evangelho. Entenda isso. Se você está cheio da palavra, você transforma os seus relacionamentos. Se você está cheio da sua palavra, você transforma os ambientes. Se você está cheio da palavra, você se transforma. Porque a verdade, ela é transformadora, ela liberta. E a minha oração hoje, querido, nesta manhã, para mim e para você, é que sejamos pessoas cheios da palavra de Deus. Quer crescer? Preencha sua mente com as verdades bíblicas. Esse livro não foi escrito à toa. Esse livro não permanece até hoje à toa. Ele não é o livro mais vendido do mundo à toa. Ele não é o livro mais traduzido do mundo à toa. Não. Se encha do Evangelho. Sabe, queridos, para crescer espiritualmente, você precisa preencher sua mente com coisas espirituais. Por isso que se faz necessário conhecer a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, você vai ter libertação, você vai ter cura, você vai ter transformação. Se preencha do Evangelho. Precisamos estar tão cheios do Evangelho, ao ponto de transbordarmos ao redor o Evangelho. Porque, queridos, entenda uma coisa, a gente só transfere, a gente só compartilha aquilo que a gente tem. Eu só consigo compartilhar aquilo que eu tenho. Eu só consigo transmitir aquilo que eu tenho. Então se encha para poder distribuir. Se encha para poder compartilhar. É isso que Deus espera de mim e de você. Quando Deus deu a grande comissão, quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, porque os discípulos estavam cheios da palavra. Os discípulos estavam cheios do Espírito. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser usada por Deus, se encha do Evangelho. É isso aí mesmo, né? É impossível. Então se encha da palavra, que você exalará a palavra. E com isso você crescerá em Deus. Terceira coisa que vão nos ajudar a crescer em Deus. Crescer, ter uma decisão de crescer todos os dias. Terceira coisa, já estamos caminhando para o final. Celebre suas pequenas conquistas sem desanimar. Vida com Deus é uma vida de relacionamento diário e gradativo. Vida com Deus é uma vida de processo. Não tente alcançar e almejar grandes coisas de uma vez só. Não. Porque Deus vai nos preparando. Deus vai nos forjando. Deus vai nos moldando. Para que a cada dia possamos receber uma porção a mais dos planos, das bênçãos, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, a cada conquista, a cada avanço, celebre, glorifique a Deus, louve a Deus. Hoje é motivo de alegria, motivo de gratidão, motivo de louvor. Por quê? Porque hoje você está sendo melhor do que ontem. Celebre as pequenas conquistas. De repente você não está onde você gostaria de estar, mas você já avançou, você já cresceu. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja quem você é hoje. Olha de onde você veio. Olha de onde Deus te tirou.
Então, celebre as pequenas conquistas, sem desanimar. Todo dia crescemos. Todos os dias crescemos. E Paulo, eu gosto muito de Paulo. As cartas, as pregações deles foram muito abençoadas, porque ele permaneceu em Cristo, viveu em Cristo. Se você tiver a oportunidade, leia as cartas de Paulo, comece em Romanos e vá embora. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Ontem na minha pregação eu falei muito sobre Paulo. Na verdade, eu falei só de Paulo ali no sentido de referência. A ênfase foi em Jesus Cristo, mas eu usei Paulo como referência. Porque Paulo teve uma vida plena em Cristo. E ele entendeu essa questão de celebrar as pequenas conquistas. Olha quando ele escreve aos Filipos, na igreja de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, olha o que ele escreveu. Eu não estou dizendo que já tenha tudo isso ou já tenha conseguido alcançar, mas eu estou no caminho, prosseguindo para Cristo que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero especialista no assunto, mas olhando para o alvo, onde Deus nos chama, para Jesus Cristo, estou correndo e não olho para trás, na nova linguagem de hoje também, mas ele diz, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Ele diz, eu não estou dizendo que já tenha alcançado tudo que eu gostaria, tudo que eu planejava, mas eu estou no caminho, estou no processo, estou prosseguindo em Cristo, que um dia me alcançou de uma forma impressionante. Ele teve a sua estrada de Damasco, ontem eu falei também um pouquinho sobre isso. Ele passou por uma estrada chamada Estrada de Damasco, e lá ele teve uma conversão plena e genuína. E ele ainda fala, amigos, queridos, não entendam mal, eu não me considero especialista nesse assunto, mas o que eu faço é olhar para o meu alvo e conseguir avançar a cada dia ao chamado que Deus me confiou. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que devemos viver. Nós estamos caminhando, não chegamos aonde gostaríamos, não conquistamos o que gostaríamos, mas estamos no processo. Curta o processo, viva o processo e celebre o processo. Você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você vai continuar. Porque tem algo mais sempre. Em Deus sempre temos novidade de vida. Em Deus sempre teremos milagres para celebrar. Em Deus sempre teremos conquistas para o adorar e louvá-lo. Então continue a cada dia celebrando as suas menores conquistas, sem desanimar. Paulo dizia que mesmo não alcançando seus objetivos, ele focava a sua atenção no alvo. Qual é o alvo? Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Mantenha o foco nisso, mas não tire a atenção do processo. Grave isso, mantenha o foco no alvo, sem se distrair no caminho e sem deixar de observar e celebrar os processos. Processos estabelecidos pelo próprio Deus para a sua vida. Deus tem um futuro para mim e para você. O futuro é um lugar onde Deus está nos levando. Viva os processos. Viva os processos. Amém? Vocês estão comigo? Quarta coisa que vai me ajudar e te ajudar a crescer, tomar essa decisão de crescer todos os dias. Esse é o mais importante, eu considero, de todos. Seja estratégico e irredutível contra o pecado. Seja estratégico, irredutível contra o pecado. Olha que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não pode mais ditar as regras da vida. Afinal, não estamos mais vivendo a velha tirania.
estamos vivendo a liberdade de Cristo. Grave isso que Paulo está dizendo. O pecado não pode mais ditar as regras da nossa vida. Afinal, não estamos mais vivendo a tirania, a velha tirania, a escravidão do pecado. Estamos vivendo a liberdade em Deus, liberdade de Cristo. Queridos, com pecado não se negocia. Precisamos ser estratégico e irredutível. O que é isso? É manter uma vida de santidade. Isso vai te ajudar a crescer. Isso vai te ajudar a permanecer. Pecados são distrações. Pecado é errar o alvo. E nós somos tendenciosos a se voltar para o pecado. Afinal de contas, existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Aquele que você der mais foco é o que vai guiar a sua vida. Precisamos ser estratégicos, irredutíveis com o pecado. Não brinque de ser cristão, porque diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca. Uma das coisas que eu admiro, que se eu não me engano é só essa, que eu admiro em Satanás é a sua perseverança, se ele é digno de admiração de alguma coisa. Mas o que eu admiro em Satanás é a sua perseverança. Enquanto ele não destrói, ele não sossega. Enquanto ele não mata, ele não sossega. Enquanto ele não rouba, ele não sossega, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, enquanto Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Reconheça quem você é em Cristo e viva nesse reconhecimento. Você é filho, filha de Deus. Permaneça firme. Pecado não pode ser rotina. Pecado tem que ser um acidente. Pecou, se arrependa, peça perdão a Deus e continua a sua jornada. Mas não brinque de ser cristão. Não brinque de ser filho de Deus. É possível sim ser estratégico, sem negociar com o pecado. Como foi com Jesus. Jesus ali foi estratégico. Ali ele não negociou o pecado. Até a identidade dele foi ali colocada em dúvida. Toda vez que Satanás falava com Jesus, ele dizia: se tu és o Filho de Deus. E é interessante que a tentação no deserto foi logo depois do batismo. E no batismo o céu abriu e surgiu a voz de Deus dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem eu tenho alegria, ou seja, a quem me comprazo. Ali estava sendo estabelecida a identidade de Cristo. Deus falou para todo mundo ouvir: este é o meu Filho amado. E logo no deserto, a primeira coisa que aconteceu foi a identidade de Cristo sendo negociada ali. Tudo que Satanás dizia: se tu és o Filho de Deus, e Satanás faz isso até hoje, comigo e com você, questionando a nossa identidade. Não negocie pecado. Pecado é inegociável. Pecado nos desvia dos planos. Pecado nos afasta do propósito. Pecado nos faz caminhar para o que há de pior na vida. Pecado nos escraviza, mas Deus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Seja estratégico, queridos. Entenda uma coisa: tentação não é pecado. Então, se você está sendo tentado, entenda que Deus permite as tentações dando escape. Você nunca será tentado além daquilo que você não pode suportar. Então, se você está sendo tentado, é porque você mudou o foco. Volta o foco para onde estava. Sentiu desejo, sentiu vontades e tudo, muda, vai fazer alguma coisa, muda o foco, vai. Não negocie com o pecado. O pecado é a morte espiritual. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não negocie. Não negocie. Amém? Isso vai te fazer crescer. Isso vai te fazer permanecer no caminho. Eu não estou dizendo que é fácil.
Por isso que precisamos de Deus. Por isso que precisamos de Cristo, porque sozinho não conseguimos fazer nada. Sozinho não conseguimos vencer nada. Sozinhos não conseguimos avançar. Mas em Cristo tudo se torna possível. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então continue firme, permaneça firme, continue avançando, mas não negocie, não brinque de ser cristão. Porque se você vacilar, você cai. Deus estenderá o braço para te levantar. E o diabo falará para você, levanta. Porque o diabo quer que a gente levante sozinho, que a gente não dependa de Deus. Eu falei um pouco sobre isso ontem também. Mas você caiu. Levante-se em Deus, com Deus. Se arrependa e continue a sua jornada de vida. Seja estratégico e irredutível contra o pecado. Não brinque de ser cristão. Amém? E para finalizar o devocional, eu quero ler com vocês um versículo para a gente concluir esse devocional de hoje, que é o devocional Decida Crescer. Crescer é uma decisão. Crescer é uma decisão. Então, para você decidir crescer, você precisa estabelecer um tempo de qualidade com Deus. Para você decidir crescer, você tem que preencher sua mente com as verdades bíblicas. Para você decidir crescer, você precisa celebrar todos os dias as suas pequenas conquistas, o seu avanço diário. E para você decidir crescer, você precisa ser estratégico, irredutível contra o pecado, que ele te atrasa. O pecado é uma âncora que não deixa você avançar. Mas eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo, daqueles que permanecem, daqueles que estabelecem um tempo de qualidade com Deus, daqueles que preenchem a sua mente com as verdades bíblicas, daqueles que celebram as pequenas conquistas, daqueles que são irredutíveis com o pecado. A vereda desses é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. A vereda dessas pessoas que decidiram crescer é como a luz da aurora, todo dia vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês no devocional de hoje. Que essa palavra ela seja vida no seu coração. Que ela seja um alerta, uma chamada de atenção para o crescimento espiritual. E que você possa permanecer nessa palavra. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando o nosso dia, nos fazendo viver plenamente nele, por ele, com ele. E que possamos desfrutar desse dia crescendo a cada momento. E que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença. Continuamos nessa presença que nos ensina, que nos corrige, que nos faz viver plenamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É na Tua presença que tudo se transforma, é na Tua presença que tudo acontece. Por isso, Pai, é o lugar que mais desejamos estar todos os dias da nossa vida. É na Sua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. Que possamos hoje estar um pouco mais perto do Senhor. Que possamos viver segundo a Tua vontade. E que possamos desejar crescer no Senhor a cada momento da nossa vida. Porque a nossa vida é uma vida de crescimento diário, de um amadurecimento diário, para nos tornarmos exatamente aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser. Que possamos viver intensamente, plenamente, Senhor, os Teus propósitos, os Teus planos
Por isso, Pai, nos ajuda, porque dependemos completamente do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer diante da Tua presença para viver intensamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra que hoje nos ensinou que crescer é possível, mas é uma decisão pessoal. Eu precisamos decidir crescer todos os dias, conhecendo a Tua palavra, sendo alimentado por ela, estabelecendo um tempo de qualidade, estabelecendo um tempo onde podemos ouvir a Tua voz, onde podemos falar com o Senhor, onde podemos permanecer sendo abraçado, cuidado, alimentado pelo Senhor. Nós precisamos disso, Pai. O nosso espírito clama pela Tua presença. Por isso, Pai, nos ajuda a estabelecer todos os dias um momento. Nos cria condições, momentos para estarmos com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos preenche. Que a nossa mente e o nosso coração sejam cheios das verdades bíblicas. Que a nossa mente e o nosso coração chegue a transbordar da Tua verdade, para que mais pessoas possam ser alimentadas através de nós, pela Tua palavra, que nós possamos ser a Bíblia que o mundo lê, que nós possamos ser o reflexo da Tua glória, da Tua graça. Por isso, Pai, nós dizemos hoje nesta manhã, eis-me aqui, Senhor, usa-nos da forma que o Senhor desejar. Queremos ser um instrumento vivo em Tuas mãos, para que Teu reino avance a cada dia. Pai, nos ajuda a celebrar as pequenas conquistas, porque uma vida contigo é uma vida gradativa de conquistas diárias. Nos ajuda a vibrar, a celebrar, a Te adorar a cada conquista. Porque hoje é motivo de celebração, porque hoje somos melhores do que ontem. Hoje somos homens e mulheres mais amadurecidos do que ontem. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de adoração. Nos ajuda a celebrar, Senhor, cada conquista, cada conquista. E nos dê a graça suficiente, nos dê o temor suficiente para rejeitarmos o pecado, sermos irredutíveis com o pecado. Que possamos enxergar o pecado como um escândalo, como uma coisa que realmente é abominável ao Senhor. Por isso, Pai, nos faça olhar para os pecados da nossa vida e rejeitá-los na cruz de Cristo. Porque novas criaturas somos diante de Cristo, porque temos o Cristo em nós, nós temos o Espírito em nós. Que o pecado não seja, Pai, uma rotina de vida, mas um acidente. E se pecarmos, Te pedimos perdão e nos renova na Tua presença e nos faz continuar de cabeça erguida, porque na cruz do Calvário o Senhor levou todos os pecados. Por isso, Pai, nos ajuda a continuar firmes, na certeza de que somos verdadeiros filhos e filhas do Senhor, e que não estamos brincando de ser filhos, não estamos brincando de ser cristão. Queremos realmente ter uma vida cristocêntrica, uma vida onde a centralidade dela é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso nos ajuda, Pai, a cada dia. Pai, eu Te peço agora por aqueles que estão online com a gente. Pai, visita-os de forma especial, profunda, estenda a Tua boa mão e os abençoa. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Onde eles estiverem, eles possam sentir a Tua presença, que a Tua presença seja realidade na vida de cada um deles. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que eles possam caminhar livremente na Tua presença, vivendo exatamente aquilo para qual eles foram chamados, para viver no Senhor. Nos abençoe em tudo, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Nos abençoa, que esta palavra seja vida, seja rema na vida deles. Que eles possam ser transformados pela palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver o dia de hoje plenamente, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Então nos ajuda a viver esse dia no centro da Tua vontade. Abre os nossos olhos da fé e nos faça enxergar além das circunstâncias, e isso nos alegrar e nos impulsionar a viver esse dia na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém.